unirmos para adorar a esse Deus que vive e reina. Amém? Estou eu aqui, meu nome é Sérgio Martins, congrego ali na congregação de Moriá, ali no bairro de Santa Rita. O Senhor tem tido um chamado para nós e temos também uma congregação ali no bairro de Eldorado, a qual nós estamos dirigindo, eu e a minha esposa Rayane. O Senhor tem salvado almas naquele lugar, o Senhor tem resgatado vidas naquele lugar. Amém? Você que tem a sua Bíblia, louvado seja Deus, abra por gentileza no livro segundo escreveu Jeremias, em seu capítulo 18, vamos estar lendo o verso 6, que é o tema dessa festividade dos varões. Desde já venho parabenizar a cada um dos varões, dizer que está uma festa muito bonita, porque o Espírito de Deus está aqui. E acrescenta beleza na festa da igreja é o Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade. Então você tem liberdade para glorificar, você tem liberdade para gritar, você tem liberdade para chorar, você tem liberdade para gemer na presença do Senhor, porque o dono da festa está neste lugar, Cristo Jesus. Amém? Todos conseguiram abrir? E assim está escrito em Jeremias, em seu capítulo 18, verso, louvado seja Deus, 6. Não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Repita comigo: como um barro, e não como um vaso. Diga comigo: barro, não vaso. Amada igreja, pode se assentar glorificando e agradecendo o nome do Senhor. Amados, estamos diante desse texto, um texto muito lindo, um texto a qual Deus, ele vai, louvado seja Deus, trazer uma revelação ali, um homem chamado Jeremias. Esse Jeremias que foi um grande profeta, esse Jeremias que vinha da linhagem sacerdotal, mas o Senhor tinha um outro projeto para ele, o projeto dele ser um profeta, e profeta é porta-voz de Deus, profeta é arauto de Deus, louvado seja Deus. Enquanto o sacerdote era aquele que levava os pecados do povo, a petição do povo e apresentava a Deus, o profeta é aquele que pegava ali as recomendações, as orientações, os ensinamentos, as disciplinas de Deus e levava para o povo, louvado seja Deus. E Jeremias, que vinha de uma linhagem sacerdotal, consequentemente também era para ele ser um sacerdote vindo da linhagem ali de Arão. Mas Deus tinha um projeto e um plano específico para a vida ali de Jeremias, para ele ser um profeta, louvado seja Deus, para anunciar a palavra do Senhor ali a Judá, louvado seja Deus. E nesse texto a qual nós lemos, louvado seja Deus, nós vamos ver que Deus, ele faz, louvado seja Deus, uma pergunta primeiro nesse texto. E qual que é a pergunta? Por que uma pergunta? Porque no final, louvado seja Deus, no meio desta frase, nós vamos ver um ponto de interrogação que está nos indicando que é uma pergunta. Porque, louvado seja Deus, está escrito: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. E ali está um ponto de interrogação que é uma pergunta. E o próprio Deus que faz a pergunta, ele vai dizer: diz o Senhor, eis que como barro nas minhas mãos, como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão. Amados, temos que entender algo. Quando nós lemos esse versículo, se nós não observarmos atentamente, nós vamos entender que Deus está falando e que a casa de Israel é um vaso na mão dele. Não. Aqui nesse versículo está dizendo que como um barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. E por que eu pedi para vocês repetir barro e não vaso? Por quê? Porque a queda do povo de Israel começou a acontecer quando eles se achavam, quando eles começaram a se sentir um vaso. Porque quando nós nos achamos um vaso, quando nós nos achamos, louvado seja Deus, ali já acabado, quando nós nos achamos dentro do projeto de Deus, muitas das vezes nós esquecemos de Deus. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer sempre que nós lembremos que nós somos matéria-prima. Deus quer sempre que nós nos lembremos que nós sempre temos a condição ou a oportunidade de sermos tratados
trabalhado por ele. E ali então, Deus que gostaria de trazer a mensagem ali para Jeremias, que era o porta-voz, que era o arauto ali de Judá, Deus vai usar algo muito interessante. Por quê? Porque para nós seres humanos, existem alguns meios de comunicações, louvado seja Deus, a qual traz para nós facilidade para o aprendizado, traz facilidade para nós absorver aquilo que nos está sendo ali transmitido. E nós somos dotados de 5 sentidos. Nós somos adotados de audição, somos adotados de visão, somos adotados de paladar, somos adotados de tato, de olfato, que é o nariz. E aqui Deus, Ele vai usar a maior fonte de aprendizado, louvado seja Deus, para transmitir essa palavra para Jeremias dizer ao povo. Qual que é, irmão Sérgio? Deus vai usar a visão. Deus poderia ter usado a audição. Aonde Jeremias estava, Deus poderia ter dito a ele o que queria dizer. Eu tenho algo a te dizer nesta noite. De repente Deus tem um aprendizado para você, mas somente Ele falar não vai ser suficiente para você entender. Muitas das vezes é necessário Deus te transportar ao local, para você olhar, para você ver. Por quê? Porque a maior fonte de aprendizado do ser humano está na visão, está em ver. Portanto, que quando nós falamos, a pessoa pode até entender, mas quando nós mostramos, ela absorve. Ela fala, é desse jeito que faz. Então você que de repente tem chamado para estar na obra do Senhor, ou de repente na direção da banda, ou de repente na direção do círculo de oração, ou de repente na direção, louvado seja Deus, que do departamento dos varões, ou até mesmo como pastor ou presbítero, é para você ensinar, não é só falando não, é para você fazer, porque se aprende é olhando. A maior fonte de aprendizado que o ser humano tem é a visão. E ali Deus usou as 2 maiores fontes. Usou a visão e usou a audição. Por quê? Porque Deus vai trazer a palavra para ele dizendo, a palavra do Senhor veio a mim dizendo, vai até a casa do olheiro. A palavra do Senhor foi até ele. Para quê? Para mostrar que Deus queria falar algo maior. Mas muitas das vezes para Deus falar algo maior para nós, é necessário nós sairmos da nossa zona de conforto. É necessário nós sairmos do local que nós estamos, porque de repente o local que estamos está impedindo de nós aprender, absorver o que Deus quer transmitir para nós. E ali então, a palavra do Senhor vai até Jeremias dizendo, vai até a casa do olheiro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te. Primeiro Deus olha para Jeremias e fala, eu tenho algo para transmitir para você. Eu tenho informações e conhecimento para transmitir para você falar para o meu povo. Mas primeiro eu quero que você se levanta. Eu quero que você se coloque de pé. Não sabemos por que de repente Jeremias estava prostrado. Provavelmente por causa da situação a qual o povo de Judá se encontrava. Se encontrava no meio de uma corrupção, de uma prostituição espiritual, adorando aos outros deuses, cometendo pecado, fazendo aquilo que não era para fazer. E ali Jeremias, ele estava se sentindo conforme uma criança mesmo. Portanto, que ele mesmo vai dizer, quando ele tem o seu chamado, Senhor, eu que vou pregar, eu sou como uma criança. Quando ele diz que ele é como uma criança, ali é para demonstrar a dificuldade que ele ia enfrentar. Como você vai levar uma palavra para uma pessoa de coração duro, uma palavra para uma pessoa que está obstinada a pecar, está obstinada ali nos seus ídolos, no seu sistema pagão. Ali Jeremias se sentiu incapaz, se sentiu impotente, mas Deus escolheu Jeremias. Você que está aqui nessa noite, de repente o Senhor tem te levantado para ser um Jeremias. Ele quer trazer para você aprendizado através da visão, e Ele quer trazer aprendizado para você através da audição. Mas é necessário você se achegar até onde Ele quer que você se achegue, para Ele te mostrar o que Ele quer para você transmitir. Ali Jeremias, ele ouve, louvado seja Deus, a voz do Senhor. E ele desce, louvado seja Deus, ele vai até a casa do olheiro. E vai até a casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Deus dizendo para Jeremias, eu quero falar contigo, mas eu não vou te falar contigo onde você está, na sua zona de conforto não. Vai necessitar um pouco de esforço da tua parte. Vai necessitar um pouco de dedicação da tua parte. Vai necessitar um pouco de você abrir mão daquilo que você tem para você se achegar até onde eu quero que você se achegue. E ali Jeremias, ele vai até a casa do olheiro, porque seria lá que Deus havia de falar com ele. Eu tenho algo para te dizer. Deus sempre tem uma palavra para mim e para você. Mas não é sempre no mesmo lugar que Ele vai falar, não. Falar é com Deus. E o próprio Deus decide aonde Ele quer falar.
Tem vezes que esperamos ouvir uma palavra de um irmão fogo puro, sobe um monte, desce um monte, a irmã de oração do círculo de oração, e Deus vai e usa uma criança para falar com a gente. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. E Jeremias, então, ele ouve a palavra do Senhor, porque era um profeta obediente. Ele era um servo obediente. Será que tem servo obediente ao Senhor aqui nesta noite? Porque o Senhor quer obediência. O Senhor não quer título, não quer conhecimento só. O Senhor não quer potencial nem talento. O que o Senhor quer é obediência. Porque quando o Senhor escolheu Jeremias, Ele sabia da dificuldade. Ele sabia, louvado seja Deus, da estrutura de Jeremias. Mas ele sabia também que Jeremias seria obediente. Amém? E ali então, Jeremias, louvado seja Deus, ele desce até a casa do oleiro. E quando ele desce até a casa do oleiro, ali, louvado seja Deus, ele olha e vê o oleiro trabalhando. Ele olha e vê ali naquele exato momento a obra que o oleiro estava fazendo. E quando ele começa a olhar aquela obra, Deus começa a falar com ele. E em meu particular, eu conversando com Deus, eu falei: Senhor, eu quero revelação do Senhor para esta noite. E Deus me fez entender algo. Quando ele olha para a roda, ele vê o barro na roda. Quando ele olha na olharia, ele vê alguns vasos, ele vê vaso quebrado. Quando ele olha, louvado seja Deus, ali naquela olaria, de repente ele vê algumas desordens, algumas confusões, mas vê também alguns vasos bonitos, alguns vasos belos. E eu conversando com Deus, comigo, eu perguntei ao Senhor: mas aquele barro, ele estava dentro da olaria. E será que não tinha barro fora da olaria, não? E Deus falou comigo: tinha. Porque Deus é Deus de barro. Todos os barros que sou eu, sou você, que é o ímpio, o pecador, todos pertencem a Deus. E irmão Sérgio, agora eu quero que você me prova. Salmo 24, versículo 1 nos fala que o universo é do Senhor e a sua plenitude, a terra e os seus moradores. Quando você vai para Apocalipse, no seu capítulo 5, no verso 9, vai nos dizer que Jesus Cristo, Ele comprou com o teu sangue todas as tribos, língua, povos e nações. E da onde que o homem veio quando Deus fez o homem? Veio do pó. Ali ele virou um barro e soprou-se na sua narina. Nós viemos do pó. Nós viemos para ser barro. E tem barro dentro da igreja, que é a olaria, e tem barro fora da igreja. Louvado seja Deus. E eu conversando com Deus, Deus comigo nessa revelação, eu imaginando Jeremias olhando aquele oleiro, e eu imaginando os vasos lá de fora, os barros lá do lado de fora. E eu pensei: Senhor, por que os barros estão lá do lado de fora e eu estou dentro da olaria também? E ali Deus falando comigo, eu falando com Deus, Deus falava comigo: os barros estão lá de fora porque eles ainda não têm aliança comigo. Porque a olaria que representava Judá tinha aliança com Deus por intermédio de Abraão. Mas os povos lá de fora ainda não tinham aliança com Deus. Mas mesmo assim, era barro na mão de Deus. Mas mesmo assim, estava na mão de Deus. Por quê? Porque a terra e os seus moradores pertencem ao Senhor. Porque o Senhor comprou com o sangue dele todas as tribos, línguas, povos e nações. E ali então eu vi aquela visão que o Senhor deu para mim dentro dessa revelação. Os barros do lado de fora e os barros do lado de dentro. Os barros do lado de dentro são aqueles privilegiados, porque a graça o alcançou. Ele recebeu a salvação através de Jesus Cristo. E ali dentro daquela olaria, mesmo aqueles que recebem a salvação, está colocado ali na roda, está ali na mão do oleiro, o oleiro olhando, louvado seja Deus, ali para aquele vaso, o oleiro projetando, louvado seja Deus, o que fazer daquele vaso, como vai ser aquele tipo de vaso, e Jeremias olhando lá de fora, Jeremias observando e vendo o barro sendo trabalhado. Naquele exato momento, quando o barro estava sendo trabalhado, aparece algo imprevisível para Jeremias. Aquele barro, que era um vaso, se quebra. Por que aquele barro se quebra? Mesmo estando na mão do oleiro, mesmo estando na mão de Deus, entenda algo: de repente você que está aqui dentro, você olha para uma pessoa que foi lavada, remida no sangue do Senhor, cantava, tocava, era um grande instrumento, era fogo puro, um intercessor ou um intercessor, e de repente aquela pessoa se quebra. Se nós pararmos para observar, quando Jeremias está olhando, é o vaso que se quebra, não é o oleiro que quebra o vaso. E por que será que esse vaso ele se quebra? Aí eu entrei a fundo para procurar, para me informar acerca da olaria, no Campo Humano, como funciona. E eu descobri algo interessante.
Eu descobri que só tem uma possibilidade do vaso, do barro, louvado seja Deus, ali que está sendo feito o vaso, dele se quebrar na mão do oleiro. Um vaso, louvado seja Deus, que é um projeto e está na mão do oleiro, só consegue se quebrar se ele tiver muita quantidade de liga. Se ele tiver muito cheio de si. Está dando para entender? Um vaso dentro da casa do Senhor só se quebra quando ele se sente muito cheio de si. Sabe demais, sabe dar aula demais, sabe tocar demais, sabe ensinar demais, sabe fazer tudo, sabe orar demais, sabe jejuar demais. Quando ele começa a se achar, é muito cheio de si, é muita ligação entre ele e ele mesmo. E aí ele vai e se quebra. Mas mesmo esse vaso estando na mão do oleiro, ele se quebrando, o oleiro joga ele fora? Responde, igreja, o oleiro joga ele fora? Por que o oleiro não joga ele fora? Porque mesmo o vaso estando quebrado, tem valor como barro na mão do Senhor. Por isso que eu te digo nessa noite, seja barro nas mãos do Senhor. Porque quando você é barro nas mãos do Senhor, você está aberto a projetos que Deus tem na sua vida. Porque quando nós nos sentimos um vaso pronto, aí nós ficamos cheios de si. E quando Deus tem outro projeto para nós não quer largar. Deus te coloca numa igreja e fala, vou te levar para o outro lado, vem a palavra do pastor Samuel. Você fala, não vou não. Está cheio de si. Tem Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Quando nós nos achamos um vaso, ou seja, a obra acabada de Deus, nós nos achamos o tal. E é por isso que a casa de Israel caiu. Eles se achavam um vaso pronto. Eles se achavam privilegiados. Por quê, irmão Sérgio? Porque tinha a lei, porque tinha os profetas, porque tinha aliança com Deus através de Abraão. E muitas das vezes, quando entramos no nosso achismo, a consequência é quebrar. E depois que se quebra, vem a queda. Porque nada que cai ou nada que quebra, fica flutuando. Tudo que quebra, cai. Então é necessário nós aprendermos essa noite. Somos barro na mão do Senhor. Eu quero ser barro na mão do Senhor. Você tem que querer ser barro na mão do Senhor. Porque quando você entende que você é barro, você vai estar aberto a projetos que Deus tem para a sua vida. E aí Jeremias, ele olha e ele vê o trabalho do oleiro. O oleiro trabalhando ali naquele vaso. E algo interessante que nós vemos, louvado seja Deus, naquela olaria, quando Jeremias ele desce e ele para olhar, porque ele estava ali para aprender a palavra do Senhor, para transmitir ao povo. E quando ele está orando aquele barro, aquele vaso sendo trabalhado, algo interessante que a gente vê, numa olaria, quando o oleiro ele vai, louvado seja Deus, ele deseja fazer uma obra, ele tem um projeto de fazer um barro, de fazer um vaso, de fazer uma obra, ele vai usar o barro. Mas antes dele usar o barro, primeira coisa que ele faz, ele pega e joga água no barro. Antes dele colocar na roda. É como se fosse um recipiente, uma caixa d'água, um tanque. Ali ele despeja aquele barro meio seco ainda. E antes dele trabalhar, dele executar o projeto dele sobre aquele barro, ele vai despejar água naquele barro. E quando ele despeja água naquele barro, você de repente que é pedreiro, vocês também que são mulheres, mexem com bolo, coloca líquido, você sabe que tudo que é pó, quando você se achega a líquido, a tendência é murchar. A tendência é diminuir. Antes de se colocar na mão de Deus, primeiro você vai ter que se diminuir. Primeiro você vai ter que se murchar. Se diminuir do que, irmão Sérgio? Se diminuir do achismo, se diminuir da soberba, se diminuir da agressividade, se diminuir da maldade, se diminuir do seu eu e do seu ego. Aí quando você se diminui, aí a roda está lá te esperando. Aí a roda está lá te esperando, rodando, esperando para você ser colocado ali naquela roda para ser trabalhado pelas mãos do oleiro. Aleluia! Mas algo muito interessante que nós vemos também na olaria, são muitos processos. Antes do barro ir para a roda, primeiro ele fica no recipiente, recebe água e costuma ficar de molho até meses, tá? De repente tem vaso aqui nessa noite, de repente tem barro aqui nessa noite que está doido para pregar, está doido para ensinar, está doido para evangelizar, está doido para fazer a obra de Deus, mas você ainda é barro, você está recebendo água. Está na hora de você aprender a se diminuir, está na hora de você aprender a respeito de humildade, está na hora de você aprender que você tem que ser o menor. Deus vai trabalhar em você? Vai, mas passe pela água. Passe pela água. É a água
algo que vai te estruturar, é algo que vai colocar você num corpo adequado, para que quando você estiver na roda, quando você estiver na mão do oleiro, você venha a ser um instrumento abençoado. Ali então, a gente olha e vê aquele barro que estava de molho, 1, 2 meses. Tem gente de molho aí, saiba que o Senhor vai te tirar do recipiente da caixa d'água, vai te tirar do escondido, o Senhor vai te botar sobre a roda, mas é necessário você sofrer a consequência da etapa que você está vivendo. E a etapa que você está vivendo é a etapa de o que? De esperar, é a etapa de ser trabalhado na água, é o Senhor trabalhando contigo na água. O oleiro vai e pega aquele barro que está ali, armazenado, que está sendo trabalhado, que está sendo ali murchado, diminuído pela água, e o oleiro vai e decide colocar a mão naquele barro. Quando ele pega aquele barro, louvado seja Deus, ele decide tampar aquele barro sobre a roda. É como se você estivesse sentado, um negócio girando assim, uma roda. Não sei se era em forma de pedal na época, porque não tinha eletricidade. Hoje é atual, hoje tem motor que pode dar giro naquela roda. Mas antigamente não sabemos se era um pedal conforme, louvado seja Deus, aquelas máquinas de costura, mas sabemos que ali existe a roda, e ela está rodando, e aquilo que era um projeto, que era um barro, o oleiro decide jogar em cima da roda. Sabe por que ele decide jogar em cima da roda? Porque é a roda que vai fazer o movimento. É a roda que vai fazer o movimento. Você não está entendendo? Para entrar na presença de Deus, para o oleiro de colocar a mão, é você que tem que fazer o movimento. Mas para você fazer o movimento, não pode ser do teu jeito. Tem que ter a roda para te girar. Tem que ter um condutor para deixar você ser trabalhado segundo a instrução do oleiro. E ali em cima daquela roda, aquele barro é lançado. E eu entendo algo muito interessante. Aquele barro, ele não é simplesmente colocado, não. Aquele barro em cima da roda, ele é lançado. Sabe para quê? Para cravar. Para não bobear e não cair. Deus te quer na roda, Deus te quer no movimento. Mas primeiro Ele quer te lançar. Ele quer te estruturar para você não cair e nem balançar. Deus não constrói projeto para ser destruído. Deus não constrói vaso para cair da roda. E se tem alguém na roda sendo trabalhado aí, não sai da roda não. Continua na roda, porque é o Espírito de Deus trabalhando em você. Mas antes de cair na roda, tem que passar pela mão do oleiro. E o oleiro é Deus. E se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, se não é Deus por nós, que seria de nós? Se não é Deus para nos tampar na roda chamada Espírito Santo, para Ele nos movimentar, o que seria de nós? De repente você está até na casa de Deus e está cheio do Espírito Santo, mas entenda algo, você só está cheio do Espírito Santo porque foi Deus que te lançou. E o Espírito Santo, Ele não está só em nós não, Ele está entre nós. Algo interessante que nós aprendemos: aqueles barros, louvado seja Deus, que ele é lançado na roda, ele é movimentado. Quando ele começa a se movimentar, ali está prestes a começar o grande trabalho. Para quê? Para Deus colocar a mão. Mas antes de Deus colocar a mão, antes do oleiro colocar a mão, tem algo essencial para nós nessa noite. Tem algo pedagógico. O oleiro, ele não simplesmente tampa o barro e depois em cima da roda e depois já vai com a mão no barro, não. O oleiro, ele pega o barro, a roda está ligada, ele tampa. Ou ele tampa com ela parada e liga depois. Mas antes dele começar o processo do trabalho, da moldagem do vaso, do projeto do vaso, você sabe o que o oleiro vai fazer? Ele pega a água, de novo. A água é indispensável no processo de um vaso. Se faltar água na sua vida, se faltar humildade na sua vida, se faltar obediência na sua vida, você não vai ter um projeto perfeito. Mas se mesmo quando você passa pelas etapas, você continua mais humilde, passou como aspirante tão humilde, passou como diácono tão humilde, passou como presbítero tão humilde, passou como pastor tão humilde, ali tem poder de Deus na sua vida.
ele ainda está aquele barro seco lá fora para ficar de molho, quando ele é lançado sobre a roda para ser movimentado, para ser trabalhado, ali também, antes do oleiro botar a mão no barro, no vaso ou no barro, ele vai molhar a mão. E ali ele vai molhar as mãos por várias vezes. Sabe por quê? Para não haver atrito. Porque uma mão seca ali naquele barro provavelmente vai quebrar o barro antes da hora. De repente você não está entendendo. A figura do oleiro é a figura de Deus. A figura da roda é a figura do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus traz movimento. Entenda o que eu vou te dizer. O movimento, louvado seja Deus, ele não traz o Espírito Santo. Mas onde tem o Espírito Santo de Deus tem movimento. A igreja quer orar, a igreja quer clamar, a igreja quer pregar, a igreja quer evangelizar, a igreja quer anunciar o Cristo ressuscitado. Aonde tem o Espírito de Deus tem movimento. Mas algo interessante, antes de nós termos jogado na roda que é o Espírito Santo de Deus, o oleiro já jogou ali, ó, no Espírito Santo que traz o quebrantamento, que move nossos corações, que nos leva de volta para Deus. Aí, antes dele botar a mão naquele barro sendo trabalhado em cima da hora, ele vai passar água nas mãos, vai umidificar as mãos. Sabe por quê? Para que não seja quebrada a obra das mãos dele. Entenda algo, a figura do oleiro é a figura de Deus, a figura da roda é a figura do Espírito Santo que movimenta, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A figura da água é a figura de Jesus. Sabe por quê? Porque só conseguimos ter contato com o Pai através de Jesus. Só não estamos quebrados pela ira de Deus quando tem Jesus na nossa vida. Para ter contato com o Pai é só passando por Jesus. E Jesus era aquela água, o oleiro mexia um pouquinho no vaso e ia direto na água. Não é assim, não é comigo, não é contigo, não é assim que funciona. Nós peca, nós erra, nós corre para Jesus. Jesus nos purifica, nos santifica e nós continuamos firmes. Nós, por causa da natureza pecaminosa, não um pecado voluntário, não um pecado deliberado, não, um pecado por acidente, nós pegamos, nós erramos, nós vamos em Jesus. Senhor, me lava, Senhor, me purifica, Senhor, me edifica, porque eu não quero sair da mão do oleiro, eu quero ser um projeto completo. Ali é a água chamada Jesus. E ele vai nos dizer em João 4 que ele é a fonte da água da vida. Se tem gente com sede, se tem barro seco aí, Jesus está aqui. Ele quer te umidificar, ele quer te molhar, ele quer te orientar, ele quer trabalhar em você. E quando é lançado aquele barro em cima da roda, o oleiro molha a mão. Quando o oleiro molha a mão, ele se apressa a trabalhar no vaso. Ou seja, ali é um conjunto. Esse cenário, louvado seja Deus, estabelecido na olaria, é um cenário exatamente da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que você é lançado na roda. O Pai é aquele que já trabalhou em você. E Jesus Cristo é aquele que te purifica e te prepara para você ter contato com o Pai. Mas mesmo tendo contato com o Pai que tem um projeto, com a roda que é o Espírito Santo que movimenta, com Jesus Cristo que é quem nos faz a ligação com o Pai para nós não quebrarmos. Quando o oleiro bota a mão no barro, a primeira coisa que o oleiro faz, ele coloca a mão no barro com carinho. Porque Jesus, quando te pega com carinho. Você é crente novo convertido, Deus trabalha com todo o carinho, usa as pessoas mais sensíveis para conversar contigo, para te estruturar, para te discipular, para você firmar um pouquinho. Quando você firma um pouquinho, o oleiro que é Deus, ele pega aquele barro que está em cima da roda e amassa, e afunda, e começa a trabalhar. De repente você não está entendendo. Você fala, mas agora que eu aceitei Jesus, começou a vir os problemas? Agora que eu aceitei Jesus, começou a vir as lutas? Se isso aí é o oleiro trabalhando em você. É o oleiro te amassando, é o oleiro te revirando para um lado, te revirando para o outro. E o oleiro está vendo você e te contorcendo. Mas entenda algo, mesmo você contorcendo, passando por luta, por dificuldade, você está na mão do oleiro. Você não saiu na mão do oleiro. O oleiro está cuidando de você. E ali aquele barro sendo trabalhado. O oleiro afunda, o oleiro aperta. Tem hora que você passa um aperto como crente novo convertido, não passa? Pessoas te apertam, você não tem um versículo bíblico. Pessoas te apertam, você não sabe nenhum projeto de salvação. Pessoas te apertam, mas você é crente por quê? Você não sabe nem responder a razão da sua fé. Mas você está na mão do oleiro. O oleiro está lá em cima olhando para você e pensando, você está passando um aperto, mas você está na minha mão. Você está passando um aperto, mas eu estou no controle. Aquele barro é lançado na roda. Aquele barro é umidificado mais uma vez pela água.
Aquela água são usadas várias vezes, que é o Senhor Jesus Cristo tipificando, para ter contato entre o Pai, que é o oleiro, até o barro, que somos nós seres humanos. E ali começa a obra do Senhor. Ali começa a obra do Senhor. E o engraçado, louvado seja Deus, que a palavra vai nos dizer que o vaso que estava sendo feito, a obra que estava sendo feita, era de barro. Por que não era de ouro? Ouro não demonstra a glória e a grandeza de Deus? Não era de ouro para que a glória não fosse do homem. Não era de ouro para que a glória não fosse do vaso. Por que não era de prata? Porque se fosse de prata tinha que ser polido toda hora para mostrar a beleza e a grandeza de Deus. Por que não era de madeira? Porque se fosse de madeira, dentro dos processos do vaso, o vaso tem que passar pelo fogo e madeira não aguenta fogo. Madeira não aguenta o calor do fogo. Madeira ela se consome. Ali então o vaso era de barro. Repita comigo, vaso de barro. Por que vaso de barro? O apóstolo Paulo ele vai nos demonstrar isso, vai nos falar. Louvado seja Deus acerca por que somos vaso de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ele vai relatar isso em 2 Coríntios, louvado seja Deus, em seu capítulo 4, no versículo 7, dizendo que nós somos vasos de barro para demonstrar que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. E ele vai dizer: em tudo somos atribulados, mas não abatidos, perseguidos, mas não destruídos. Entenda algo: você como barro na mão do oleiro pode ser abatido, você como barro na mão do oleiro pode ser perseguido, mas não destruído. Porque o oleiro que tem projeto, ele está cuidando de você. E aquele barro, louvado seja Deus, que estava ali na roda, sendo trabalhado para viver o projeto que Deus tinha para ele. Porque entenda algo: nenhum, louvado seja Deus, nenhum do oleiro que vai executar uma obra, ele não tem um projeto antes. Todo oleiro tem um projeto antes. Todo oleiro já sabe exatamente o que ele vai fazer. Louvado seja Deus. Quando ele pensa em colocar a mão em você, ele tem um projeto antes para a sua vida. Tenho algo para te dizer, você que está aqui nessa noite. Não tem medo de entrar na olaria, não. Não tem medo de vir para a igreja de Cristo, não. Deus já tem um projeto para você. Deus já sabe exatamente o que você vai ser nas mãos dele. E o oleiro, quando ele projeta o vaso, ele pensa: eu vou precisar do barro. O que é o barro? O barro somos nós. Mas entenda algo: por que não era só os barros que estavam na olaria? Também tinha barro fora da olaria. Nós conjecturamos. Por quê? Porque Deus, que é Pai, Ele deu livre-arbítrio para o homem. O homem é que é o barro. Deus não coloca ninguém obrigado dentro da casa dele. Aqueles que estão dentro da casa de Deus estão por amor. Entende que Jesus é o melhor para o seu viver. A palavra de Deus nos fala que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Ou seja, Deus te dá liberdade para você escolher. Não podemos ser crente obrigado, nem por imposição, nem por opressão. Temos que ser crente por espontaneidade, por voluntariedade. Você vai falar: não, eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que o Senhor pagou o preço de sangue pela minha vida. Ali então você fala: não, eu vou entrar para a igreja, que é a olaria, e eu vou permitir ser trabalhado pelo Senhor. O Senhor não obriga ninguém a ser trabalhado por Ele. O Senhor não te impõe a ser trabalhado por Ele. Se você sentar no banco e falar que você vai ficar no banco, não vai se batizar, não vai viver a palavra, não vai evangelizar, não vai ler a palavra, você vai continuar no banco. O Senhor não vai te tirar, não. O Senhor vai permitir, sabe por quê? Ele te dá o livre-arbítrio. É você que tem que olhar o marido e pular lá no meio e falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser trabalhado, eu quero ser moldado, eu quero ter um projeto, eu quero a tua vontade para a minha vida. E ali aquele barro, ele é lançado sobre a roda, é movimentado, recebe o toque do oleiro. Entenda algo: todo ser humano foi feito para receber o toque de Deus. De repente você está na casa de Deus e ainda não sentiu o toque do Senhor, que é o oleiro. O Senhor está passando e quer te tocar nesta noite. Mas você só vai receber o toque se você deixar. Como é que eu deixo, irmão Sérgio? É quando eu abro o coração. Como é que eu deixo, irmão Sérgio? É quando eu glorifico. Como é que eu deixo, irmão Sérgio? É quando eu peço: toca em mim, Jesus, me acenda no fogo do teu Espírito. Aleluia! Glória, glória! Nas mãos do oleiro, recebeu a umidificação,
que é a água que Jesus Cristo para entrar, para amolecer. Recebeu o mover do Espírito Santo, porque é Ele que movimenta. E o Espírito Santo movimenta segundo o querer do Pai, porque eles trabalham em conjunto. Tem gente se movimentando por conta própria e não pergunta para Deus. Aí depois o projeto não dá certo, pergunta a Deus por quê? Porque você não está na obediência, porque você infringiu o princípio, porque você pulou regra, porque você não respeitou quem era para respeitar, porque você não tem a permissão para fazer o que está fazendo. Vaso desobediente, o olheiro fica de longe só olhando. Quando ele se quebra e se houver arrependimento e voltar para a olaria, ali o Senhor bota a mão nele de novo. Mas quando ele se quebra e ele quer sair da olaria, que é a igreja, aí vai ficar lá fora. E barro fora da olaria só serve para duas coisas. Qual é, irmão Sérgio? Primeiro para ser pisado. Um passe pisa, outro passe pisa, o traficante pisa, o marido pisa, a mulher pisa, o esposo pisa, todo mundo pisa. Dentro da olaria, que é a igreja do Senhor, você pode até ser quebrado, mas você não vai ser pisado, não. Você não vai ser massacrado, não. Porque o olheiro tem carinho contigo. Ele sabe que você já está querido. Você acha que ele vai acabar de te destruir? Não. Você é um projeto. Se você está dentro da olaria, você é um projeto. Mas você só continua sendo um projeto para sair do papel se você permanecer na olaria. Diga para o irmão que está do seu lado: vem para a olaria. Vem para a olaria. Rachado ou não rachado, vem para a olaria. Bonito ou feio, vem para a olaria. Cheio ou vazio, vem para a olaria. Porque dentro da olaria o olheiro está lá. E se o olheiro está lá, ele está prontificando a trabalhar sem você. Entenda algo. Aquele barro em cima da roda, aquele projeto se quebra. Quando aquele projeto se quebra? Por culpa única e exclusiva do barro, não do olheiro. Ele se quebra. Quando ele se quebra, o Senhor joga ele fora. Quando você está lá fora no mundo e você se quebra, acabou o dinheiro. Cadê os amigos? Não pode mais manter a mulher, bancar a mulher, porque ela passava também de dinheiro e de conforto. Cadê a mulher? Foi embora. A parceria que você tinha no mundão quebrou. Já não tem aquela aparência, já não tem aquele título, já não tem aquela fama, já não tem dinheiro, já não pode beneficiar as pessoas. Se quebrou. Cadê os amigos? Cadê aqueles que estavam contigo? Distância de você, corre de você. Mas quando você está na olaria, mesmo você quebrado, a palavra nos fala que tornou o Senhor fazer dele outro vaso. Aleluia! Segundo o que lhe apraz no coração, segundo o que ele quis fazer. Sabe por quê? Por isso que eu disse para você dizer barro e não vaso. Porque barro, ele aceita a direção de Deus. Barro, ele aceita o que Deus quer fazer com ele. Porque aquele que se acha que é vaso, se ele tem um título, Deus fala com ele: sai daí e vai para tal lugar. Não, eu sou vaso, sou ungido, sou escolhido, sou a quarta pessoa da Trindade. Isso é uma piada, né? Mas é a quarta pessoa da Trindade. Ele não aceita ser trabalhado. Entenda algo. Pastor Glaucino, grande homem de Deus, estava dirigindo a congregação do Santo Antônio, dirigindo setores de várias igrejas. Pastor Samuel, usado por Deus, falou com o pastor Glaucino: pastor Glaucino, vou te tirar daí e você vai ficar na sede mexendo com dinheiro, com contabilidade. Se era simplesmente um vaso, não era bala, eu ia dizer: daqui eu não saio não, pastor Samuel. Agora a palavra está crescendo, abrimos mais 3, 4 igrejas, o povo está vindo, a oferta está entrando, os pregadores estão tudo ficando espantados com a nossa obra. Mas o pastor Glaucino não. Eu sou barro, quer me transferir, me transfere, mas não me tira da mão do Senhor. Quando somos barro, aceitamos ser trabalhados. Quando somos vaso, ficamos cheios de si, cheios de nós. E algo interessante para nós finalizarmos esse culto: vaso, que é vaso, ele se coloca na posição que Deus botou ele. Dentro da olaria, tem vaso que vai ser usado para azeite, tem vaso que vai ser usado para água. Dentro da olaria, tem vaso que vai ser usado para especiaria, para essência, louvado seja Deus, como perfume. Dentro da olaria, tem vaso que simplesmente não vai ser usado para nada, mas ele foi feito tão belo e tão bonito que ele traz enfeite. Todos que olham para ele admiram. De repente você está aqui dentro e não está entendendo o que eu estou te falando. Você fala: mas por que sou eu no prego? Mas por que sou eu no canto? Mas por que sou eu que não ensino? Mas por que eu não estou à frente de um trabalho? Mas
ficava com todo mundo. Agora olha como é que ela está bonita. Olha só como é que ela tem uma família. Olha como é que ele está agora diferente. É a beleza do Senhor. Na olaria do homem, tem vaso que é usado para óleo, para perfume, para água. Tem alguns que é usado até para alguns caroços, milho, lentilha. Mas tem vaso na igreja do Senhor que ele tem a beleza para glorificar o Senhor. Não tem título, não tem nada. Mas isso não quer dizer que ele está vazio, não. Sabe por quê? Porque na olaria do homem, aquele vaso é composto só por beleza. Na olaria de Deus, até o vaso que tem só beleza, não tem título, não tem fama, ele tem poder de Deus, ele tem presença de Deus, ele tem o nome de Jesus, ele tem autoridade para curar enfermo e expulsar demônio em nome de Jesus. Como vaso nas mãos do oleiro, como barro nas mãos do oleiro, sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Agora eu tenho uma recomendação para você nessa noite. Você que está dentro da casa de Deus, entenda algo, você é barro. Deus sempre vai trabalhar em você. Nunca querer sair da mão de Deus, porque se você saiu da mão de Deus, acabou a proteção. Se você sair da mão de Deus, acabou a prosperidade. Se você sair da mão de Deus, começa a perseguição, começa os vícios, começa a humilhação. Não saia da mão de Deus, mesmo sendo barro. Sabe por quê? Porque o segredo é nós estarmos na mão de Deus e ser aquilo que Deus projetou para nós sermos. Não é o homem que decide ser pastor, é o Espírito de Deus que escolhe. Não é a mulher que decide estar na frente da mesa de oração, é o Espírito de Deus que escolhe. Não é você que escolhe o seu chamado, é Deus que te escolheu antes. Lembra que Jesus falou: não escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. É Deus que te escolhe. E Deus escolheu para você ser barro. Para você ser barro. Você pode estar como um vaso como pastor, um vaso como dirigente da congregação, um vaso como dirigente do ciclo de oração, um vaso como o departamento dos jovens, das músicas. Você pode estar como um vaso, mas você não é vaso, você é barro. Sabe por quê? Porque presta bem a conjugação do artigo. Uma coisa é você estar, você pode ser tirado. Uma coisa é você ser, eu sou o vaso. Aí quer ser dono da igreja. E a igreja só tem um dono. É Jesus Cristo Salvador. Não foi com ouro, não prata, nem com fio metal, mas com o precioso sangue de Jesus. Amado, não sai da olaria, mesmo quebrado. Não sai da olaria. Mesmo passando luta, não sai da olaria. Mesmo sendo perseguido, não sai da olaria. Ah, mas eu estou muito bem. Não, eu estou quebrado, eu estou amassado. Continua na olaria. Ah, mas Deus está trabalhando no outro, não trabalha em mim. A sua hora vai chegar, mas não sai da olaria. Que Deus possa abençoar a igreja em nome de Jesus. E assim é essa palavra de Jesus. Maravilha, né? E o Senhor Jesus continua abençoando nosso amado presbítero Marcelo, abençoando a sua vida. Graças a Deus. Sério. Que Deus é contigo, meu irmão. Que Deus Amém. continue abençoando. Em Amém. nome de Jesus, nós agradecemos a presença